Hello, quinto ano, how are you doing? Então, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns vocabulários. A gente vai ver dois assuntos hoje. No primeiro, a gente vai ver o vocabulário que a gente chama de school staff, que é os funcionários, as pessoas que compõem a escola. A gente vai ver alguns nomes, talvez, que não são comuns na escola da gente, porque são alguns nomes que também aparecem muito em escolas maiores, ou também escola dos Estados Unidos também, que tem alguns funcionários específicos, tá certo? Mas a gente vai ver alguns nomes parecidos com o nosso também. E depois a gente vai ver também sobre determiners, alguns determinantes, como é que a gente usa esses determinantes em algumas frases, tá certo? Vamos lá, aprender um pouquinho hoje? Let's go! A gente vai falar sobre dois assuntos. O primeiro, a gente vai ver um assunto mais de vocabulário, tá certo, gente? Que é school staff. Ou seja, são as pessoas que compõem, principalmente, né, os funcionários da escola. Tá certo? Vamos já ver agora alguns nomezinhos. Então, school staff. Vamos repetir aí. Teacher. Teacher. É engraçado que no português, é interessante saber que no português eu tenho professor ou professora. Vai de acordo com o gênero, se é masculino ou feminino. No inglês não tem diferença o nome teacher. Pode ser tanto para masculino como para feminino. Não muda. Teacher. Ok? Students. School cook, que é o cozinheiro da escola. School cook. Librarian, que é o bibliotecário. Librarian. Veja que interessante. Diretor ou diretora em inglês nós vamos chamar de principal. Principal. Cuidado para não chamar de principal, ok? Porque isso aí é em português. No inglês, a pronúncia é diferente. É principal. Principal. Para ajudar, lembra da palavra príncipe. Então, você fala principal. Principal. Zelador, a gente vai chamar de janitor. Janitor. Registrar é também uma palavra em inglês que significa registrador, escrivão. É uma pessoa que trabalha na secretaria. Algumas escolas têm um registrar, ok? Agora, quando eu quero falar o nome de um professor de acordo com a matéria, no português chama como? A gente primeiro diz professor e depois a matéria. Por exemplo, professor de matemática, professor de português, professora de ciências, não é? No inglês, vem antes do nome professor. Então, professor ou professora de inglês é English teacher. English teacher. Professor ou professora de matemática, Math teacher. Math teacher. Ok? Vamos repetir tudo juntos agora? Vamos lá. Teacher. Students. School cook. Librarian. Principal. Janitor. Registrar. English teacher. Math teacher. Ok? Depois da gente ter aprendido alguns vocabulários relacionados aos funcionários de escola, hoje nós vamos ver alguns determiners. E o que são determiners? São determinantes, que eles vão indicar alguma coisa nas palavras, nos substantivos que estão sendo utilizados na nossa palavra. Hoje nós vamos aprender esses 4 determiners, que são essas palavrinhas aí. This, that, these and those. Vamos ver o que cada uma significa. Do lado já tem a tradução, né? This significa este, esta ou isto. That, aquele, aquela ou aquilo, não é? Se eu quero dizer assim, aquele menino, menino não é boy, eu vou dizer então that boy, that boy. Se for este menino, eu digo this boy, porque ele está perto, ok? No plural, estes ou estas, these, muda um pouquinho a pronúncia do primeiro lá é this, o terceiro é these, e o último é those, que significa no plural aqueles ou aquelas.
Vamos ver como é que a gente pode utilizar essas palavrinhas aí. Quando eu tenho algo que está perto de mim e é no singular, ou seja, é um objeto só, eu vou utilizar this. Por exemplo, this apple. Esta maçã. This apple. Se algo está longe de mim e é no singular, ou seja, é uma coisa só, eu uso that. Ou seja, that apple. Aquela maçã. That apple. Se o objeto está no plural e está perto de mim, ou seja, são duas ou mais coisas, eu uso these. Por exemplo, these cherries. Estas cerejas. These cherries. E por último, eu vou utilizar those quando as palavras, os objetos, que são mais de um, né, estão no plural, estão longe de mim. Então eu vou utilizar those. Those cherries, ou seja, aquelas cerejas, ok? Então, perto e singular, this. Longe e singular, that. Perto no plural, these. E longe no plural, those. This apple, that apple. These cherries, those cherries. Ok? Bora repetir só os determiners agora pra gente lembrar. Da ordem. Bora, vamos. This, that, these, those. Mais uma vez. One more time. This, that, these, those. Ok? Ok, guys. Depois da gente ter aprendido um pouquinho sobre os determinantes, um pouquinho também dos funcionários, né, que participam da escola, né, que compõem a nossa escola, a gente agora vai fazer algumas atividades que tem no livro. A primeira atividade é a questão número 2, na página 50. Look at the places in the pictures and write the professionals who work at them. Vocês vão ver as imagens que estão aparecendo aí e vocês vão escrever qual é o nome do funcionário que trabalha em cada local. Por exemplo, na letra A, temos aqui uma biblioteca. Qual é a pessoa que trabalha na biblioteca? A gente chama ele de quê? E como é o nome dele ou dela, né, em inglês? Vocês vão escrever embaixo, tá certo? Na próxima questão, na página 52, tem assim: Look at the pictures and complete the sentences with this, that, these and those. Vocês têm aí 4 imagens diferentes e vocês vão botar nos espacinhos que estão faltando a forma correta. Seria that, seria these, seria those, seria this. Qual é de cada um? De acordo com o que a gente acabou de ver agora na explicação do vídeo, tá certo? Na próxima aula a gente vai corrigir para ver se todo mundo acertou. E na próxima questão, na página 53, tem Unscribble the words. Look at the pictures and check the sentences that represent them. Você vai aí colocar as palavras nos lugares de acordo com as figuras. Primeiro você vai colocar as frases nos lugares. Por exemplo, na letra A, tem 2 palavras embaralhadas, 2 frases, né? Você vai colocar as duas na forma correta, na ordem correta. E depois que você descobrir como é a frase, né, e entender o que está escrito, aí você vai marcar um X na frase que tem a ver com a imagem ao lado. É um trabalhinho, né? Mas vocês vão ver que é fácil. Tá certo? Então, letra A, vê qual é a correta, B e C. Ok? Façam essas atividades, que na próxima aula a gente vai corrigir cada uma. Ok, guys? So, see you next week. Bye!